rendimentos produzidos por aplicação financeira de renda fixa auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, sujeitam-se à incidência do imposto de renda à alíquota de 15%. Parágrafo 1º. Os rendimentos de que trata este artigo serão apropriados pro rata tempore até 31 de dezembro de 95 e tributados no que se refere à parcela relativa a 1995 nos termos da legislação então vigente. Parágrafo 3º. O disposto nesse artigo não elide as regras previstas nos artigos 76 e 77 da Lei 8.981. Artigo 12. O inciso 3º do artigo 77 da Lei 8.981 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 77, inciso 3º. Nas operações de venda variável realizadas em bolsa no mercado de balcão organizado, autorizado pelo órgão competente ou através de fundos de investimento para a carteira própria das entidades citadas no inciso 1, linha F. Artigo 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do disposto no artigo 47 da Lei 4.506. Inciso 1. De qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de empregados e de 13º salário, a de que trata o artigo 43 da Lei 8.981, com alterações da Lei 9.065 e as provisões técnicas das companhias de seguro e de capitalização, bem como das entidades de previdência privada, cuja constituição é exigida pela legislação especial a elas aplicável. Inciso 2. Das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens móveis ou imóveis, exceto quando relacionados intrinsecamente com a produção ou comercialização dos bens e serviços. Inciso 3. De despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou imóveis, exceto se intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e serviços. Inciso 4. Das despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores. Inciso 5. Das contribuições não compulsórias, exceto as destinadas a custear seguros e planos de saúde e benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social, instituídos em favor dos empregados e dirigentes da pessoa jurídica. Inciso 6. Das doações, exceto as referidas no parágrafo 2º. Inciso 7. Das despesas com brides. Inciso 8. De despesas de depreciação, amortização e exaustão geradas por bem objeto de arrendamento mercantil pela arrendatária na hipótese em que esta reconheça contabilmente o encargo. Parágrafo 1º. Admitir-se-ão como dedutíveis as despesas com alimentação fornecida pela pessoa jurídica, indistintamente, a todos os seus empregados. Parágrafo 2º. Poderão ser deduzidas as seguintes doações. Inciso 1. As de que trata a Lei 8.313. Inciso 2. As efetuadas às instituições de ensino e pesquisa, cuja criação tenha sido autorizada por lei federal e que preencham os requisitos dos incisos 1 e 2 do artigo 213 da Constituição Federal, até o limite de 1,5% do lucro operacional, antes de computada a sua dedução, e a de que trata o inciso seguinte. Inciso 3. As doações até o limite de 2% do lucro operacional da pessoa jurídica, antes de computada a sua dedução, efetuadas a entidades civis legalmente constituídas no Brasil, sem fins lucrativos, que prestem serviços gratuitos em benefício de empregados da pessoa jurídica doadora e respectivos dependentes
ou em benefício da comunidade onde atuem, observadas as seguintes regras. A linha A. As doações, quando em dinheiro, serão feitas mediante crédito em conta corrente bancária diretamente em nome da entidade beneficiária. A linha B. A pessoa jurídica doadora manterá em arquivo à disposição da fiscalização declaração, segundo o modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal, fornecida pela entidade beneficiária, em que esta se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais, com identificação da pessoa física responsável pelo seu cumprimento, e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados sob nenhuma forma ou pretexto. A linha C. A entidade beneficiária deverá ser organização da sociedade civil, conforme a Lei 13.019, desde que cumpridos os requisitos previstos nos artigos 3º e 16 da Lei 9.790, independentemente de certificação. Artigo 14. Para efeito de apuração do lucro real, fica vedada a exclusão do lucro líquido do exercício do valor do lucro da exploração de atividades monopolizadas de que trata o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 6.264 e o parágrafo 2º do artigo 19 do Decreto-Lei 1598, com a redação dada pelo Decreto-Lei 1730. Artigo 15. A base de cálculo do imposto em cada mês será determinada mediante a aplicação do percentual de 8% sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto no artigo 12 do Decreto-Lei 1598, deduzidas das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos artigos 30, 32, 34 e 35 da Lei 8.981. Parágrafo 1º. Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de, inciso 1 inteiro e 0,6% para atividade de revenda, para consumo de combustível derivado de petróleo, álcool etílico, carburante e gás natural. Inciso 2, 16%. A linha A, para atividade de prestação de serviços de transporte, exceto o de carga, para o qual se aplicará o percentual previsto no caput deste artigo. A linha B, para as pessoas jurídicas a que se refere o inciso 3 do artigo 36 da Lei 8.981, observado o disposto no parágrafo 1º e 2º do artigo 29 da referida lei. Inciso 3, 32% para as atividades de a linha A, prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica, citopatologia, medicina nuclear e análise e patologias clínicas, desde que prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. A linha B, intermediação de negócios. A linha C, administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza. A linha D, prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de créditos, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços factoring. A linha E, prestação de serviços de construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento da infraestrutura vinculados ao contrato de concessão de serviço público. Inciso 4, 38 inteiros e 0,4% para as atividades de operação de empréstimo de financiamento e de desconto de títulos de crédito realizadas por empresas simples de crédito ESC. Parágrafo 2º. No caso de atividades diversificadas, será aplicado o percentual correspondente a cada atividade. Parágrafo 3º. As receitas provenientes da atividade incentivada não comporão a base de cálculo do imposto, na proporção do benefício a que a pessoa jurídica
submetida ao regime de tributação com base no lucro real fizer jus. Parágrafo 4º. O percentual de que trata este artigo também será aplicado sobre a receita financeira da pessoa jurídica que explore atividades imobiliárias relativas a loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda, quando decorrente de comercialização de imóveis, e for apurada por meio de índices e coeficientes previstos em contrato. Artigo 16. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas será determinado mediante a aplicação sobre a receita bruta, quando conhecida, dos percentuais fixados no artigo 15, acrescidos de 20%. Parágrafo único. No caso das instituições a que se refere o inciso 3 do artigo 36 da Lei 8.981, o percentual para determinação do lucro arbitrado será de 45%.